curso de radiologia. Você que está aqui hoje, você vai participar de um dia muito produtivo, um dia onde você vai ter acesso a muitas informações que vão fazer diferença para você. E queria contar um pouquinho que esse congresso é um congresso organizado pela Ensina Radiólogos, né? Uma plataforma que apresenta uma proposta completamente diferenciada de transmissão de conhecimentos em radiologia, da qual, se você não faz parte ainda, você precisa fazer parte. E é um congresso em parceria com a Difusão Editora, que é uma empresa especializada em desenvolver estratégias educacionais para o ensino profissional em todo o Brasil. Então, o dia de hoje, ele é importante e ele é estratégico para você que está nos assistindo, papel e caneta na mão, porque você vai ter contato com os autores deste material aqui, ó, deste material aqui que eu estou na minha mão, né? São 3 volumes, e você vai ter contato hoje o dia todo com esses autores, né, desse material didático, que é um material moderno, é um material interativo, e é o que existe hoje, na realidade, de mais moderno para o ensino da radiologia, né? Então, é dia de você conhecer mais sobre o avanço tecnológico das modalidades que garantem, né, as imagens de qualidade, tratamentos eficientes aí. E sobre o material, você também vai ter muitas novidades rolando, porque todos vocês que estão participando vão ter acesso a isso até o final do evento vocês vão saber um pouquinho mais. Então, se você não teve acesso ainda, vocês vão ter acesso a esse material, que é um material que foi desenvolvido por uma equipe grande de autores que vai estar presente hoje aqui, pessoas muito capacitadas, as pessoas que nós escolhemos a dedo para poder desenvolver esse material, são mais de 100 aulas, vídeos, podcasts, exercícios de fixação. Então, que esse dia hoje, né, possa fazer real diferença para você, para o seu aprendizado, e que a gente possa fazer disso aqui uma comunidade realmente, né, que faz a diferença na radiologia Brasil afora, né? É disso que a gente está falando. Sejam todos bem-vindos. Nós desejamos a vocês um excelente evento. Olá, pessoal. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Alexandre Araújo, diretor aqui da ensinaradiólogos.com e também aí o organizador e autor desse livro que hoje trouxe aí vários palestrantes para trazerem a sua experiência, para poder estar falando um pouquinho hoje sobre essas atualidades e os novos projetos da área de radiologia de uma maneira geral. Espero aí que todos estão me ouvindo bem, está tudo certo. Eu vi que o pessoal, algum deles estavam com alguma dificuldade no áudio. Não sei se o Márcio, a equipe, quer dar alguma orientação antes da gente dar continuidade. Maravilha. Então tá bom. Acho que a gente pode dar continuidade, então. Muito bem. Eu queria fazer só alguns agradecimentos rápidos, então, a todos que estão participando, né? Foi um grande desafio para nós organizarmos esse projeto, esse livro, como a Michele já mostrou muito bem, né? Nós montamos esse projeto que chama Curso Sério de Radiologia, mas toda a qualidade desse material, dos conteúdos, o envolvimento dos autores, fez desse material também um tratado. Ele é um material completo, como também a Michele já disse, um material completo da área de radiologia e diagnóstico por imagem. E nós fizemos a revisão desse material, fizemos aí a inclusão de muitos conteúdos, e a gente percebeu que a grande qualidade desse material fez com que ele fosse um material completo, atualizado, para atender qualquer desses segmentos que estão na rotina aí do diagnóstico por imagem do dia a dia, sigilo, tomografia, ressonância, mamografia, técnicas hemodinâmica e de tudo que a gente vai estar falando aqui hoje. Esse desafio, na verdade, se tornou uma grande oportunidade, porque nós conseguimos construir um material e deixar o material aí para a radiologia com muito conteúdo e com muita tecnologia. Vocês vão ver isso aí durante o evento. É um material com muito podcast, com vídeos, então material muito atualizado. E realmente faz desse evento um evento ainda mais especial, porque é um evento que a gente traz profissionais aí com muita experiência,
com muito conhecimento e ainda sendo os autores desse grande projeto da gente, tá? Todos eles falando hoje do estado da arte, falando sobre o futuro da radiologia de uma certa maneira, tá bom? E eu não poderia, então, antes de dar realmente continuidade a essa abertura, agradecer à Difusão Editora por ter se envolvido, acreditado e feito esse projeto ser realizado em nome da Michelle e toda a sua equipe. Agradecer a Ensina Radiólogos em nome da Rose, do Márcio, da Ana Paula e de toda a nossa equipe. Agradecer muito aos autores, grande maioria deles estão presentes aqui hoje, né? Por dedicarem o seu tempo, o seu conhecimento e deixar esse legado aí para a radiologia e diagnóstico por imagem. E parabenizar cada um de vocês que estão buscando mais conhecimentos aí na área de radiologia e diagnóstico por imagem, que é um grande mercado, um excelente mercado, um mercado em amplo crescimento e terá muitas oportunidades para aqueles que estiverem acompanhando toda essa tecnologia e muito conhecimento. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia marcante e importante para esse desenvolvimento de vocês, tá bom? Então, acho que agora é o momento de eu chamar já o primeiro palestrante, tá? Então, nós vamos convidar aqui para falar sobre proteção e higiene das radiações e técnicas radiológicas, com o nosso revisor, ele foi o revisor da obra do curso série de radiologia, realmente autor de alguns capítulos, né? Ele fez o capítulo de técnicas radiológicas, de proteção radiológica e de densitometria, já evidentemente com os desses, junto com os outros autores. Então, nós vamos convidar agora, para fazer a primeira palestra, o Márcio Roberto Santos Cubas, que ele é técnico em radiologia, graduado em gestão hospitalar, supervisor e coordenador técnico da ensinaradiólogos.com e uma ampla experiência na área de radiologia e diagnóstico por imagem. Márcio, seja muito bem-vindo, bom dia, uma excelente palestra que eu tenho certeza que vai acontecer. Bom dia, Alexandre, obrigado. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. E, como a Alexandre disse, né, vamos falar aqui de técnica radiológica e proteção radiológica. Muito bem. É difícil a gente separar os assuntos, técnica radiológica e proteção radiológica, porque são duas disciplinas, duas modalidades que caminham juntas. Eu, nessa apresentação, o que eu vou mostrar para vocês é um pouco de cada uma, de forma separada, um pouquinho, mas, é claro, sempre fazendo a associação entre eles, ok? Então, vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa entender o contexto histórico. Eu gosto sempre de colocar o contexto histórico para a gente entender a evolução. Então, a radiologia, então, a nossa história, ela começa, na verdade, em 1845, né? Quando nasceu Röntgen. Tá? Então, ninguém sabia que teríamos um grande físico em que, em 1895, faria a descoberta, uma das maiores descobertas da humanidade. Então, em 8 de novembro de 1895, como todo mundo sabe, alguns dizem que de forma acidental, casual, enfim, foram descobertos os raios-x. Né? Em novembro, Röntgen se dedicou muito a estudar cada vez mais e entender essa energia. Né? O que era aquilo? Nesse mesmo ano, né, segundo os relatos, né, no mês de dezembro, ele realiza, então, a primeira radiografia. Começa, então, a nossa história agora oficial da radiologia. Né? Radiografou a mão da esposa, todo mundo sabe dessa história, né? 15 minutos de exposição aproximadamente. Então, nós temos aí o início de tudo, né? Lá em 1895. Essa descoberta só é aberta ao público em 1896 e Röntgen, então, morre em fevereiro de 1923, vítima de câncer de intestino. Né? Durante esse tempo, né, da descoberta até a sua morte, o legado que o Röntgen deixou é impressionante. É isso que nós temos até hoje. Estudo, dedicação, o entendimento, é isso que move a radiologia como um todo. A gente precisa
ter essa noção, a importância do estudo, dessa manutenção do conhecimento. Röntgen recebe, né, o Prêmio Nobel de Física em 1901, pela sua descoberta do raio-x, e, como eu disse, né, morreu em 1923, aí no câncer de intestino. Aqui, esta foto, gente, ela é impressionante, ela tá disponível, está no Museu Röntgen, se vocês procurarem no Museu Röntgen da Alemanha, tem essa foto do Röntgen analisando, né, um tubo de Crookes, com seus poucos registros fotográficos da época. Mas também precisamos lembrar de grandes nomes, tá? Paralelo à descoberta dos raios-x, né, envolto ao desenvolvimento dos raios-x da radiologia, nós temos Henri Becquerel, Pierre Marie Curie, né, que trabalham com a parte, né, Becquerel com a descoberta da radioatividade, Marie Curie com a descoberta do polônio e do rádio, até coloquei uma foto aqui do filme, né, que representa todo esse trabalho, e também em 1903 recebem Nobel de Física. Então nós temos assim uma história conjunta, né? Não diria paralela, mas conjunta acontecendo, porque apesar de serem energias diferentes, a gente sabe que no futuro, né, elas acabam se associando e chega onde nós estamos. Separei aqui umas fotos para vocês lá do Museu Röntgen, lá da Alemanha. É possível observar aqui, né, um laboratório de radiologia, aqui uma área de revelação e aqui vários equipamentos em exposição no museu. Qual a importância, né? Mais uma vez, qual a importância disso tudo? Entender o passado, conhecer o passado, nos faz compreender o presente e nos preparar para o futuro. Então, isso ninguém tira da gente. O conhecimento adquirido durante esse tempo, nesse desenvolvimento, ele é fundamental, gente. Ele é fundamental. Aqui tem para vocês o primeiro aparelho de raio-x instalado no Brasil. Tá? Existem algumas divergências quanto a isso, mas os registros que eu achei, o que está registrado na Sociedade Paulista de Radiologia, consta como sendo instalado na cidade de Formiga, Minas Gerais, pelo Dr. José Carlos Pires. Esse equipamento foi utilizado durante muito tempo aqui no Brasil e hoje ele se encontra no Museu de Ciência, em Chicago, nos Estados Unidos. Tá? Também há relatos que, na ocasião, não havia interesse, né, da comunidade científica brasileira em manter esse equipamento aqui. Mas, enfim, são especulações. Então, nós temos aqui a plaquinha lá do museu, né, dizendo, né, que esse o aparelho foi produzido na Alemanha, sob a supervisão do professor Röntgen, foi utilizado na América do Sul, né, durante muito tempo para exames por muitos anos para exames de pulmão. Então, nós temos 1897, raio-x descoberto em 1895, 2 anos depois, nós temos isso no Brasil. Então, isso para nós é de uma extrema importância. Se a gente analisar o contexto histórico da época, ter aqui no Brasil um equipamento de raio-x 2 anos após a descoberta da energia é um grande avanço. Isso foi para nós um grande avanço. E não parou por aí, né? Nós tivemos uma evolução, fomos acompanhando a evolução durante muito tempo, e isso foi só melhorando. Né? Com o decorrer do tempo, né, com o passar dos anos, os exames de raio-x eles se tornam um importante aliado. Ele tem um papel importante na comunidade médica, no auxílio diagnóstico. Então, a gente já tem ali registros de 1920, 1930, nessas décadas aí, que ele começa a ter uma participação muito grande, né, no avanço na parte diagnóstica. Né? O mais interessante é que até então, até ali
final dos anos 50, início da década de 60, não se tinha uma publicação específica de técnica de radiologia, assim, de posicionamentos, né? Existiam livros de medicina que citavam o uso da radiologia, sim, mas específico para isso ainda não tinha. Essas publicações elas vão surgir no final da década de 60, começo dos anos 80. No início dos anos 70, surge um livro que, na época, ele causou bastante polêmica, que é o Tratado da Miss Clark. Ele era dividido em 3 volumes, todos os modelos fotográficos utilizados no livro eram mulheres, e todas elas de topless. Então, isso gerou muita polêmica devido à exposição dos modelos, né? Mas era uma forma que foi encontrada para se demonstrar o posicionamento, né? Evidenciando o corpo humano. Eu vejo que as publicações voltadas para a radiologia, elas chegam assim bem tarde se comparados à descoberta, ao desenvolvimento dos equipamentos. Isso mostra uma importância, uma preocupação em registrar, em padronizar, porque até se padronizar posicionamento radiográfico, existiam muitas teorias, existiam técnicas divergentes. E padronizando o posicionamento, que é o que nós temos hoje, né? Padronização de posicionamento baseado em anatomia, causou uma grande mudança no cenário. Então, nós temos aí, a partir dessas primeiras publicações, o mundo tendo uma referência de como fazer. Então, todos passam a fazer da mesma forma. Isso vai ter uma implicação direta também na proteção radiológica, porque, que a gente vai falar um pouquinho logo à frente, quando eu tenho um posicionamento padronizado, estou dizendo posicionamento, né? Quando foi padronizado isso, já não tinha mais a questão de repetições, cada um fazer de um jeito, então sabia-se que aquele método funcionava. Padronizando o posicionamento, distâncias, técnicas, começa-se então a ter também a proteção radiológica sendo aplicada de uma forma mais incisiva nos processos, né? Que a gente já vai entender um pouquinho aqui logo mais. Sobre a proteção radiológica, gente, desde as descobertas, a descoberta dos raios-x, né, do Röntgen, a descoberta da radioatividade pelo Becquerel, o fascínio por essa energia, né, fez com que as pessoas utilizassem de forma indiscriminada, de uma forma inespecífica, né, principalmente os raios-x, né? Se você pesquisar, você vai encontrar registros de raio-x sendo utilizado em demonstrações públicas, né? Nós sabemos que a primeira demonstração radiográfica feita pelo Röntgen à comunidade científica foi uma demonstração aberta ao público, né? A uma sala com várias pessoas. Até então, naquele momento, sabia-se que era uma nova energia e o que ela poderia fazer. Não se tinha ideia das proporções que ela poderia tomar, dos efeitos que ela poderia ter. E isso vai durante anos. Pesquisando também, a gente acha registros aí de 1910, 1920, de alguns estudos buscando assim entender qual o efeito da radiação, das radiações ionizantes, né, no organismo, né, o que elas podem provocar. Mas mesmo com esses estudos, né, esta preocupação em se entender a energia, durante muito tempo, essa proteção radiológica, ela foi negligenciada. Né? Ela não se deu tanta importância ao efeito da radiação. Quando que isso acontece? No final da Segunda Guerra Mundial, com as bombas atômicas. Com o efeito devastador das bombas atômicas, o efeito causado pela radiação, então começa-se a ter uma preocupação muito grande com o uso da radiação ionizante. Em 1965 é fundada
a Associação Internacional de Proteção de Radiação. Essa associação, ela existe até hoje, tá? Ela é presente em vários países, ela é espalhada pelo mundo, tá? Tem uma representação no Brasil, o Brasil faz parte dessa associação, o que é muito importante. Tá? Mais importante do que fazer parte de uma associação assim é colocar em prática. Colocar em prática. E, infelizmente, para nós, com todo o avanço tecnológico, com todo isso tudo, nós ainda não temos uma aplicação maciça de proteção radiológica como deveria ser. Infelizmente, tá? É a nossa realidade hoje. Então, depois que se observou o que aconteceu no Japão, né, os efeitos das pessoas, né, o que a radiação fez com as pessoas, o mundo ficou em alerta e começa, então, a se preocupar de verdade com o efeito da radiação ionizante. E essa preocupação, ela existe até hoje. Isso é muito bom. Mas nós não podemos falar de proteção radiológica, não podemos falar de efeito no Brasil sem falar do acidente de Goiânia. Tá? O acidente de Goiânia, em termos de acidente, né, ele é um acidente radiológico, podemos até dizer. Esta marca, né, ela vai ficar conosco durante muito tempo. Acredito que, com o que nós temos hoje em termos de tecnologia, ninguém tira essa marca do Brasil. Mas o que acontece lá? Então, nós temos um aparelho de radioterapia, isso em 1987, tá? Utilizava Césio-137. O equipamento foi abandonado, o equipamento foi aberto, o Césio foi exposto, pessoas morreram, pessoas foram contaminadas. E o que nós aprendemos com isso? Né? Qual foi o legado de Goiânia? Com tudo isso que acontece em Goiânia, né, nós temos divergências aqui, eu procurei informações para vocês. Então, nós temos quatro pessoas, né, 4 mortes confirmadas. Com relação às pessoas contaminadas, existem divergências de dados, tá, gente? Eu peguei lá no Correio Brasiliense essa informação. Então, o governo federal diz que foram 120 pessoas. O governo de Goiás diz que foram 1.032 e as entidades que representam as vítimas dizem que foram 1.400 pessoas. O fato é que, até hoje, existe o legado de Goiânia. As pessoas ainda apresentam efeitos, né, da radiação, efeitos hereditários de pessoas que foram contaminadas. Nesse cenário de 1987, o que nós temos de proteção radiológica no Brasil? Tá? Nós temos, em 1988, a implantação da norma 3.01 da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que determina as diretrizes de proteção radiológica. Tá? Coincidência ou não, quase um ano depois do acidente de Goiânia. Por quê? O nosso conhecimento em proteção radiológica antes de Goiânia, ele era voltado basicamente para a indústria, né? Para a usina nuclear, nunca se imaginava um cenário desse envolvendo o equipamento médico, o equipamento de radioterapia. Na evolução desse processo, nós temos depois, em 1998, a portaria 453 da Vigilância Sanitária. Estabelece diretrizes de proteção radiológica, radiodiagnóstico médico e odontológico no Brasil. Bom, isso era o que essa portaria determinava, né? Hoje ela já foi revogada há quase 2 anos. Mas começa, então, um outro cenário agora. Nós temos a vigilância sanitária com uma ferramenta de fiscalização, né, legislando em cima do radiodiagnóstico e raio-x odontológico. Com base nessa legislação, começa todo um processo agora de proteção radiológica, de busca por qualidade, padronizações, né, processos. E funcionou muito bem durante muito tempo, apesar da pouca abrangência. Então, quando em dezembro de 2019 sai a portaria 453, entra a RDC 330, em vigor até hoje.
A RDC 330, ela muda o escopo, né? O que era antes radiodiagnóstico e odontológico passa a ser para radiologia diagnóstica e intervencionista. Então, nós temos agora aí toda a parte de radiação ionizante, né? Seja diagnóstico ou terapêutico ou intervencionista, sendo vistos pela mesma legislação. Continua com o controle, né, das exposições, do público, da aplicação de tecnologia, do uso correto da tecnologia, a fiscalização do mau uso dessa tecnologia. E tem muita coisa acontecendo nesse cenário da proteção radiológica por conta da RDC. Além da RDC, existem instruções normativas para cada tipo de equipamento, raio-x, mamografia, tomografia, ressonância, ultrassom, radioterapia, enfim. Existe todo um processo agora, né? E a gente vê agora um respaldo maior. O artigo 2º da RDC diz assim: aplica-se a todas as pessoas jurídicas ou físicas de direito público, né, privado ou público, civis ou militares envolvidas. Eu pulei algumas coisas, deixei só um tópico importante. Esse artigo, ele tem uma importância muito grande na parte da proteção, porque a legislação anterior, a Portaria 453, ela era muito direcionada à pessoa jurídica, né? Ela era muito à pessoa jurídica. Então, agora nós temos uma abrangência maior. Todos que trabalham com radiação ionizante estão sujeitos às determinações da RDC. Todos que fazem prestação de serviço de radiologia, diagnóstico ou intervencionista. Radiologia intervencionista, para quem não está habituado com o termo, é a parte, por exemplo, de hemodinâmica, tá? Faz a radiologia. Outro detalhe importante sobre a radiologia veterinária, né? Diz assim: o serviço de radiologia veterinária diagnóstico ou intervencionista deve atender ao disposto dessa resolução, no tocante à proteção dos trabalhadores e indivíduos do público. Parece meio óbvio, mas não existia isso na legislação antiga. Então, era a negligenciar proteção radiológica na radiologia veterinária era muito fácil, né? Era muito fácil porque você não tinha um embasamento, uma legislação que orientasse, que dissesse: ó, é necessário fazer isso, apesar de parecer óbvio, tá? Então, agora, dentro dessa normatização, dessa resolução, né, a radiologia veterinária também entra no cenário. Sobre a radiologia, a proteção radiológica, tá? Aqui nós falamos assim, isso são palavras minhas aqui: tão importante quanto conhecer a legislação de proteção radiológica é colocar em prática esse conhecimento. Eu posso estudar, eu posso ler, posso interpretar, mas se eu não praticar a proteção radiológica, é como se eu não o fizesse. Eu preciso praticar, tá? Dos fundamentos da proteção radiológica: otimização, limitação de dose, justificação. Otimizar. No princípio da otimização, nós temos o princípio ALARA, né? Doses tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. Vamos interpretar um pouquinho desse princípio ALARA. Quando diz doses tão baixas quanto razoavelmente execuíveis, ele não está dizendo assim: você tem que reduzir a dose em 30%, em 50%. Não, ele diz o seguinte: você precisa utilizar uma dose compatível com o exame que você realiza, porém, com os menores valores possíveis aplicáveis àquele exame. Então, eu não posso querer fazer um exame de abdômen usando um fator técnico de tórax e vice-versa. Então, dentro de cada tipo de exame, aplicar a proteção radiológica no que for possível. O meu equipamento permite reduzir 2 kV no exame. Ótimo, né? Eu consigo reduzir, eu estou aplicando proteção radiológica.
Aperfeiçoamento técnico, tá? É fundamental. Educação continuada. Então, as duas coisas andam juntas, tá? O aperfeiçoamento, quando a gente fala em educação continuada, a ideia que se tem é de algo que deve ser feito pela instituição onde nós trabalhamos. E que o aperfeiçoamento técnico é uma coisa que eu faço sozinho. Na verdade, as duas coisas funcionam juntas e eu posso fazer de forma individual também. Ter a minha educação continuada, que é o meu aperfeiçoamento técnico, além do que é proposto pela instituição. Tá? Conhecer novas tecnologias, aplicar conceitos, tá? Manter-se informado dentro da instituição, o que eu posso fazer para colaborar, inclusive, porque faz parte da nossa função, colaborar para a educação continuada. O que eu posso fazer? Isso tudo é praticar proteção radiológica. Proteger o indivíduo sempre. Tá? Se você for olhar a legislação, a lei que regulamenta a profissão do técnico e tecnólogo, do nosso código de ética, ela diz que o paciente é o nosso principal, é o nosso ponto principal de preocupação, ele é o nosso foco. Então, mas quando eu falo proteger o indivíduo, não é só o meu paciente, são todos envolvidos direta e indiretamente com o procedimento. Uma ação muito simples para proteger o meu paciente, uso do colimador. Eu sou o famoso aqui na região porque eu pego no pé de todo mundo por conta do uso do colimador, mas é uma ferramenta fundamental, importantíssima. Quando eu utilizo o colimador, acontecem 3 coisas. A primeira coisa que acontece é eu vou reduzir a área de radiação, eu vou restringir a área a ser irradiada. Então, se eu vou radiografar um dedo, eu preciso de uma colimação suficiente para um dedo. Segundo ponto, com o colimador restrito ao tamanho da área que eu quero, que eu preciso, eu reduzo a radiação espalhada. Lógico, aplicando para cada exame o seu conceito. E terceiro, não menos importante, eu tenho qualidade de imagem. Então, desta forma, usando o colimador, eu estou protegendo o indivíduo. Eu protejo o paciente da radiação excessiva, eu protejo o ambiente, né? Ou se eu precisar de um acompanhante, uma radiografia de leito, centro cirúrgico, da radiação espalhada e garanto qualidade de imagem. Né? Isso é praticar proteção radiológica de uma forma bem simples. Né? Quando eu olho, né, por essas imagens, que são imagens antigas, a gente observa, né, como era a radiologia. Veja que tem técnica, mas não tem proteção. Né? Aqui eu tenho fluoroscopia, uma técnica de fluoroscopia, né? Atravessa e o médico consegue ver aqui, mas veja a radiação toda espalhada no ambiente. Na outra foto também, pessoas expostas. Né? Isso é muito antigo. O tempo passou, a tecnologia ajudou, evoluiu, né? Mas ainda, né, durante o tempo, olha só, nós temos aqui um tubo de raio-x apontado para a mesa, para o console do operador. Um conceito aí que não foi aplicado. Aqui um equipamento aqui do lado, um equipamento muito antigo, mas a gente observa que houve uma evolução muito grande. Dentro dessa evolução, desse cenário evolutivo da técnica radiológica, eu tenho o profissional, eu tenho o técnico, que precisa se adaptar, e nós chegamos aqui, gente, nesse momento, na radiologia digital. Eu coloquei propositalmente 2 equipamentos de radiologia digital DR, um equipamento fixo e um equipamento móvel de radiologia DR. Então, é só ir lá, apertar o botão e radiografar? Não, é preciso aplicar conceito, é preciso ter domínio técnico, é preciso conhecer os conceitos de proteção radiológica. Enfim, é preciso ser um profissional qualificado, né? Devidamente habilitado e, principalmente, comprometido para operar essa máquina. Todo mundo gostaria de operar um equipamento desse. Precisa se preparar. Tá? E a chance está aqui.
Nessa foto em específica que eu coloquei, eu tenho aqui o painel de um equipamento móvel digital, um equipamento móvel muito simples, tá? Mas de tecnologia atual. Veja que esse aqui é o painel de comando. E aqui, esse eu coloquei aqui um exemplo, a importância de se estudar. Tá? Esse aparelho aqui, ele tem uma característica de equipamento móvel que pessoas que não, assim, não se encontram hoje em qualquer equipamento. Isso é uma coisa que já existe há muito tempo. Os equipamentos atuais móveis, eles são muito semelhantes aos equipamentos fixos na operação. Porém, esse em específico, ele tem algo que nós chamamos de tabela conjugada. Conforme eu aumento o quilovolt, ele vai diminuindo o miliampere. Então, é necessário ter uma noção do que acontece para poder operar essa máquina. Tá? É muito simples, mas para quem está acostumado com a tecnologia, quando chega nessa tecnologia, que é uma, dizer assim, mista, pode ter aí algumas dificuldades. E onde foi que eu cheguei com tudo isso? Né? Nesse trabalho maravilhoso feito a várias mãos, né? Hoje disponível para vocês, que é o motivo desse evento, o motivo principal. Tá? Me orgulho de ter feito parte dessa equipe, de ter feito, de poder trabalhar nesse projeto e apresentar isso para vocês. E eu finalizo aqui com o meu muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado aí dessa palestra. Até mais.